Pois bem, estamos aqui prontos para este momento em que estaremos aqui junto com a Sinodal Rio, falando sobre o tema geral, que é Cosmovisão Cristã, nesse nosso encontro, na primeira conferência reformada jovem que está tendo lugar virtualmente. Nós estamos muito contentes de estar com vocês nessa noite e estar abrindo esse nosso encontro sobre a cosmovisão cristã, sobre a cosmovisão reformada e de uma maneira muito especial sobre esse tema que é extraordinário, esse tema que é o tema de quem é Deus. Não podia ter dado um tema mais fácil para mim, um tema mais tranquilo. Quem é Deus? Primeira conferência reformada jovem, o tema geral é Cosmovisão Cristã, está sendo promovida pela Sinodal Rio de Janeiro. E nós estamos juntos aqui para conhecer a palavra de Deus. Pois bem, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Nós temos ali no capítulo 3 do livro de Êxodo um encontro de Moisés com Deus. E um encontro que dá origem ao monoteísmo moderno, ou melhor, ao monoteísmo que acabou sendo incorporado pelas três grandes religiões monoteístas da época. E nós temos aí a religião judaica, o judaísmo, que vai ser o primeiro a vislumbrar esse Deus, o Deus de Israel. Mais tarde, Jesus vai mostrar este Deus de uma maneira mais próxima, o Deus que se encarna, e nós temos aí o surgimento da segunda grande religião monoteísta, que é o cristianismo, e no ano 600, quando Mohammed vai unir as tribos árabes e criar o islamismo, trazendo à luz o Corão, ou Corã, como eles dizem, ou Alcorão, como nós costumamos dizer, eles vão se basear exatamente neste encontro de Moisés, que os muçulmanos chamam de Moshe, com Deus. Cada um vai olhar da sua maneira, o cristianismo vai complementar aquilo que o Antigo Testamento nos deu, porque ele é uma continuidade histórica e teológica da revelação de Deus, e nós temos aí os muçulmanos que acabam entrando nessa história e se desviando da fé bíblica para construir uma nova fé. E essa ideia parte do pressuposto de que nós estamos vivendo um tempo onde cosmovisões antigas e modernas se misturam. A cosmovisão pagã, com a existência de muitos deuses, de deuses que estavam presentes em todas as regiões da Terra, ou deuses que eram adorados pelos diversos povos. Isso, aos poucos, o povo de Israel foi usado por Deus para começar a mostrar ao mundo o único e verdadeiro Deus, e mais tarde nós vamos ter o cristianismo que vai se espalhar, especialmente pelo Ocidente, e vai criar uma cosmovisão, primeiro cristã, depois a sociedade passa a ser cristianizada e vai ter uma cosmovisão meio que mista, meio que misturada. Embora a cosmovisão cristã houvesse se deturpado, nós vamos ter a cosmovisão reformada com o surgimento dos reformadores. Mais tarde, nós vamos ter a cosmovisão da Revolução Francesa, iluminista, a cosmovisão do racionalismo e do criticismo. Se nós formos seguir nessa linha filosófica, nós vamos ver aí a cosmovisão que foi preconizada através de Jean Paul Sartre, de Immanuel Kant, que é a cosmovisão existencialista. Pouco tempo atrás, no século passado, ainda no século XX, falava-se de uma um pós-realismo, ou melhor, uma visão pós-cristã, e agora
nós temos aí várias cosmovisões modernas, como o ateísmo, o cientificismo e o pós-modernismo, era essa palavra que eu estava procurando e não achava, o pós-modernismo, que muitos contestam, não é bem. E nós estamos tendo uma luta dentro dos meios evangélicos, especialmente no meio reformado, para uma volta para a cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã e reformada, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos conta, então, que Moisés teve um encontro com o Senhor lá nas campinas de Moabe, junto ao monte Horebe, o monte de Deus, e ali ele viu algo que chamou sua atenção, que era uma sarça. Uma sarça é uma espécie de planta, de erva, muito comum naquela região, pegando fogo, o que também não era algo fora do comum. Mas ele estranhou, porque aquela árvore queimava, queimava e não se consumia. Então, nós conhecemos a história, e eu quero ler para vocês aqui, em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 6, quando Deus chama Abraão, diz, ou melhor, chama Moisés, diz, Moisés, Moisés, ele diz, eis-me aqui, e disse Deus a ele, disse mais, eu sou o Senhor teu Deus. Aliás, vamos fazer o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela, vamos compartilhar aqui uma tela com o texto bíblico, para que a gente possa ter esse texto melhor colocado aqui, um minutinho apenas, para que eu ponha esse texto num tamanho maior. Esse texto está lá, nós vamos pegar exatamente aqui, Êxodo, capítulo 3. E vamos aumentar aqui um pouquinho, para que todos possam ler com tranquilidade. O texto vai dizer o seguinte, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, isso nós já vimos, né? E Moisés viu, então, o anjo do Senhor numa chama de fogo, por meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto. Deus vai dizer, então, que viu a aflição do seu povo e vai vocacionar Moisés para que ele seja aquele que vai até o Egito para libertar o povo. Agora, olha essa parte aqui, que é muito importante. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Note que a pergunta que Moisés está fazendo a Deus é exatamente aquilo que nós estamos tentando falar para vocês. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Que Deus é esse? Perceba, há um choque aqui de duas cosmovisões. A cosmovisão pagã, na qual Moisés estava inserido, porque ele vivia numa terra de muitos deuses, e a cosmovisão monoteísta, a cosmovisão que mais tarde vai se tornar a cosmovisão cristã e reformada, mas que nesse momento pode-se dizer que é a cosmovisão do povo de Deus, aquilo que Deus queria implantar no coração do povo, quer dizer, a maneira como o mundo deveria ser visto pelos israelitas, que era o povo da aliança, o povo com quem Deus fez aliança no passado e iria fazer e renovar essa aliança agora com o Êxodo. Então, ele vai dizer assim, né? Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés.
eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Nós não vamos analisar pormenorizadamente esse texto, porque ele é muito profundo e nós levaríamos muito tempo, mas eu quero pegar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, Deus se mostra a Moisés. Deus é um Deus que se revela. É um Deus que se mostra. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou um Deus ancestral, um Deus que tem agido na sua história, o Deus que está presente na sua história, que faz parte do teu passado, faz parte do teu presente, faz parte da tua vida. Eu sou o Deus de teu pai, Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e o Deus que está preservando este povo desde o princípio. Então, a primeira coisa é que ele é o Deus. Ele não é um Deus. Ele é o Deus. O Deus de seus pais. O Deus que está presente. O Deus que é, que foi, que sempre será. O Deus que continua sendo. O Deus que é eternamente. Esta é a essência de Deus, a sua autoexistência. Isso faz parte da cosmovisão reformada. Nós cremos num Deus que não teve princípio de dias, nem terá fim de existência. Nós cremos num Deus que está presente, que é, que está agora, que sempre esteve e que sempre estará. Ele não é um Deus, ele é o Deus, o único Deus. Então, notem, nós vivemos a cosmovisão cristã, parte de uma perspectiva monoteísta. É um Deus que não se esconde. É um Deus que se mostra. É um Deus que se revela. Ele revela a si mesmo. Porque não há como nós conhecermos a Deus se ele não se revelar. E essa revelação, como diz a palavra de Deus, é progressiva, ela é germinal, ela vem como se fosse de uma única vez, mas, ao mesmo tempo, ela vem como uma semente. Ela está presente, total, em cada palavra do Senhor, mas, ao mesmo tempo, ela pode florescer e se abrir e criar perspectivas novas, porque este Deus é um Deus que se mostra e vai se revelando à medida em que o homem vai tendo a capacidade de apreendê-lo. Mas Deus é perfeitamente capaz de se revelar de uma maneira que o homem possa conhecer. Deus se revela, Deus se mostra. É, como disse Francis Schaeffer, o Deus que intervém, o Deus que vem entre, e ele mostra-se a si mesmo. A Bíblia nos diz que há 3 maneiras pelas quais nós podemos perceber a presença de Deus. A natureza, as coisas criadas, Deus se mostra os seus atributos mais extraordinários, o seu poder, a sua grandiosidade, a sua inteligência, a sua majestade. Mas ele também se revela através de palavras que foram ditas e lembradas e repetidas pelos servos de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós temos essas palavras compiladas na palavra de Deus, na Bíblia, que é a própria revelação de Deus. Mas a maior, a epifania de Deus, a maior revelação de Deus é quando ele vem ao mundo e se torna homem como nós. Ele se encarna. É um Deus que não somente se revela, mas é um Deus que está presente. É um Deus que se encarna e está entre nós. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
O Filho, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele é aquele que se mostra. Uma outra característica deste Deus, que é o Deus de Israel e o Deus da cosmovisão cristã e da cosmovisão reformada, é que é um Deus que, ao mesmo tempo, está presente na natureza que ele mesmo criou. Ele está ali, ele anda pelo jardim, ele molda o homem do pó da terra, ele tira do lado do homem uma costela para fazer a mulher e trazê-la e apresentá-la ao homem. É ele quem planta, ele é jardineiro, ele planta o jardim, ele é cirurgião, ele faz a cirurgião, ele é um oficiante do primeiro casamento da história, ele é aquele que está presente na sua criação, mas ao mesmo tempo ele está totalmente fora da sua criação, porque ele não depende da sua criação. Por isso, nós dizemos que o teísmo não é deísmo. Deísmo é quando nós só acentuamos a transcendência de Deus. Deus é tão distante que ele não se mete na vida do universo. Ele deu corda no universo e soltou. Isso é o deísmo. É uma ênfase exagerada na transcendência de Deus. Ou o panteísmo. Tudo é Deus. Deus é essa mesa, Deus é esta árvore, Deus é você. Tanto é que os hindus, quando saúdam uns aos outros, eles fazem aquele gesto, né? Namastê, como dizendo assim, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em ti, porque Deus está em todos, Deus está nos animais, Deus está, mas não é dependente e a sua natureza não está ligada às coisas criadas. As coisas criadas são fora de Deus, embora a presença de Deus esteja ali marcante. Há um equilíbrio entre a imanência e a transcendência de Deus, porque Deus, ao se revelar, ele se revela através dos seus atributos, daquilo que ele é, daquilo que ele faz. Principal característica, e a única maneira de nós respondermos essa pergunta, quem é Deus, é olharmos para Jesus Cristo. Porque o Deus que nós cremos, o Deus cristão, o Deus judaico-cristão, o Deus único e verdadeiro, o Deus que veio a nós através das tradições judaicas e cristãs e que se mostra a nós, teve a sua revelação máxima quando se tornou homem e habitou entre nós. Ele se encarnou. Não somente se encarnou, mas tornou-se perfeitamente homem e continuou sendo perfeitamente Deus. Jesus Cristo é aquele que é, ao mesmo tempo, homem perfeito e Deus perfeito. Ele tem em si as duas naturezas que não se confundem, não se misturam. Nós temos aí vários credos e vários dogmas ensinando isso. É um assunto complexo, mas tem que ser dito claramente. Jesus é o Deus que se fez homem, continuou sendo Deus e continua eternamente sendo homem. E isso é uma coisa extraordinária, porque como ele faz parte da Santíssima Trindade, Deus tem na sua constituição um ser humano. Ele nos uniu através desta união mística de Jesus com seu corpo e nós agora estamos participando desta coisa extraordinária que é a transcendência e imanência de Deus. Meus irmãos, Deus se revela através dos seus atributos. Deus se revela através de quem ele é. Deus é o Deus que é o único Deus, por isso ele é o Deus, é o Deus que se mostra, que não se esconde, que se revela nas coisas criadas, na Escritura Sagrada e principalmente na principal, na Epifania, na maior manifestação de Deus, que é Jesus Cristo. Ele veio em nosso socorro, ele veio e encarnou-se, tornou-se homem e, se nós quisermos ver, nós vamos ter que participar de uma conversa, como aqui Jesus teve com seus discípulos no capítulo 14 de João. No capítulo 14 de João, Jesus disse aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e para que onde eu esteja, estejais vós também. Isso é um resumo da salvação que Deus está nos preparando e da escatologia em que Cristo vai voltar para nos buscar. Bom, um dos discípulos chegou e Jesus disse, olha, para onde eu vou, vós não podeis ir, mas eu voltarei. E então, onde eu estou, estareis vós também. E aí Filipe, um deles, disse uma coisa muito interessante, disse assim, mas Senhor, mostra-nos o Pai, só uma coisa eu te peço, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu acho o Filipe sensacional, porque é uma coisa tão simples assim. Nem Moisés conseguiu isso. Moisés pediu, Senhor, posso ver? E Deus deixou-se ver pelas costas, porque Moisés não suportaria a glória da presença de Deus. Pois bem, Filipe pediu o que Moisés tinha pedido, de uma maneira simples, humilde. Isso nos basta, não precisa muito, não, só quero ver o Pai. E Jesus olha para ele e diz assim, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Você quer saber como é Jesus? Como é Deus? Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Creia no Senhor Jesus. Abra o teu coração de toda intensidade para que o Senhor Jesus entre na tua vida e você vai passar a conhecer e a participar da vida que há em Deus. E esta é a essência do Deus da cosmovisão cristã reformada. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que é único, o Deus que é imanente, mas é transcendente, o Deus que está longe, mas está perto, é o Deus que se encarna, é o Deus que morre por você. E aqui é o Deus encarnado, Jesus, que morre na cruz por mim e por você, e que recebe todos aqueles que creem nele, que foram destinados para isso desde a eternidade. E um dia nós vamos viver com esse Deus, usufruindo de sua presença e de sua glória. Que Deus abençoe a sua vida e continue estudando esse assunto. Porque hoje a gente só raspou a superfície da ponta do iceberg. Quem é Deus? Quem sou eu para falar sobre esse assunto? Mas você vai conhecê-lo à medida em que você andar com ele. E esse caminhar, este conhecimento será para toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que o congresso seja uma bênção e amanhã esteja presente para continuar participando conosco. Deus te abençoe.